enquanto nossas crianças estão se retirando, peço que você abra sua Bíblia no capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Continuando a nossa série de pregações nesta carta. Primeiro aos Coríntios, capítulo 7. Nós já vimos os primeiros versos, eu quero lembrá-los aos irmãos. E os irmãos sabem que Paulo está tratando de alguns assuntos aqui relativos a um tema que é muito caro às Escrituras e muito importante para nós, que é o tema do casamento e de tudo aquilo que envolve o casamento, inclusive separação, divórcio, viuvez, a condição de solteiro, todas essas coisas. Se você reparar bem, verá que a Bíblia começa e termina com o casamento. Em Gênesis 2:24, você vai encontrar o texto: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Em Apocalipse 21:2, você vai encontrar: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. O livro de Apocalipse chama isso de as bodas do Cordeiro, para as quais nós somos convidados. Na verdade, nós fazemos parte delas, porque nós somos a noiva. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, que ele virá buscar, que ele virá reunir finalmente. Esse tema é sempre muito caro nas Escrituras. Ele é tão caro que a idolatria é descrita no Antigo Testamento geralmente como infidelidade sexual, como adultério. E o Senhor Jesus, utilizando essa linguagem, denuncia o pecado daquela geração que o ouvia e que o rejeitava, que olhava para ele, o noivo prometido, nas promessas dos antigos profetas, e que queria outra coisa qualquer, que dizia: dá-nos um sinal aí. E ele disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Então, esse é um tema caro porque fala muito de nós, porque fala da principal união que pode haver entre seres humanos, que é o casamento. A união mais íntima que pode haver entre dois seres humanos é o casamento, se dá no casamento. E por causa disso, você pode também pensar que todos os desvios do casamento, conforme Deus o planejou, são não somente assintosos, desafiadores, ofensivos a Deus, mas também produzem mal de uma forma muito intensa sobre nós mesmos. Aquilo que deveria ser algo extremamente bom, os seus desvios, os seus erros, os pecados em torno dessa união, acabam se tornando, talvez, estão entre as coisas que mais dilaceram o coração humano. Por exemplo, o divórcio, o rompimento do casamento. Ou então o rebaixamento dessa união a uma união que dure o tempo que a gente achar que deve, enquanto a gente estiver se sentindo bem, enquanto a gente estiver satisfeito, ou seja, enquanto ela estiver expressando algo bastante egoísta. Eu não preciso mencionar aqui todos aqueles outros desvios que fazem com que o casamento não seja como o Criador o fez, entre um homem e uma mulher, modificando isso. E a carta aos Romanos vai dizer que, quando isso acontece, Deus está expressando juízo sobre a humanidade. Tendo isso em mente, nós podemos ler, então, e eu convido você a manter sua Bíblia aberta enquanto nós lemos. Devemos ir somente até o verso 10 hoje, e ao longo dos próximos domingos vamos continuar falando sobre esse tema, porque há muito que Paulo fala aqui nesse capítulo 7. No capítulo 1, no versículo 1, você vai lembrar que ele está respondendo a perguntas feitas numa carta. Paulo plantou a igreja em Corinto, aquela cidade cosmopolita, aquela cidade grande, aquela cidade com fluxo enorme de pessoas, portanto, de religiões, de filosofias, de pensamentos. E ele esteve trabalhando ali durante um bom tempo, por quase 2 anos pregando a palavra de Deus. Não foi um trabalho fácil de começar, foi um trabalho que desanimava o apóstolo, a tal ponto de Deus ter que aparecer-lhe numa visão e dizer: Paulo, não tema, pode pregar, ninguém vai lançar a mão de você para fazer mal a você nessa cidade. Eu tenho muito povo nessa cidade, Paulo.
Então, Paulo vislumbrou uma colheita que ainda não era visível aos olhos físicos. Pela fé, Deus disse, eu tenho muito povo nessa cidade. Eu tenho muita gente para ser arrebanhada. Então, Paulo continuou pregando. Mesmo enfrentando a oposição da sinagoga, o que era comum, na verdade, o evangelho continuou crescendo ali. Ele prossegue sua viagem e, alguns anos depois, escreve a primeira carta. Entre 4 e 5 anos, ele escreve a primeira carta àquela igreja, que havia crescido, que havia prosperado, mas que não estava saudável. Era uma igreja. Havia crentes ali, mas havia um grande número de crentes imaturos, como se fossem crianças em Cristo. E se você tem crianças em Cristo que acabaram de conhecer o Evangelho, não há problema nisso. Mas se você tem crianças em Cristo após 5 anos do Evangelho numa localidade, então você tem algum problema nisso, sim. Aquele povo não estava crescendo. E a Bíblia é farta em nos alertar sobre o perigo do não crescimento. Algumas pessoas têm dificuldades com o livro de Hebreus porque há ali cerca de 5 avisos do perigo da apostasia. E enquanto as pessoas ficam discutindo lá se perde ou não a salvação, elas esquecem que o que temos diante de nós ali são avisos graves. Seja o que for que signifique aquilo, e a gente tem uma posição com relação àqueles textos, obviamente, mas seja o que for, cada crente deveria olhar para aqueles textos de Hebreus e tomar para si o alerta, o aviso com seriedade sobre o perigo do não crescimento, de não amadurecer na fé, de deixar com que outros vão guiando você e você vai ficando simplesmente ali no leite, como uma criança, só que agora é uma criança cujo tempo já devia ter tornado mais velha, mais madura, só que isso não está acontecendo. O autor de Hebreus ele diz, olha, isso não é um probleminha pequeno, isso não é uma coisinha à toa, isso é gravíssimo, você pode não ser salvo. E Paulo está lidando com esse problema na igreja de Corinto. Alguns irmãos ali sérios, alguns irmãos preocupados, foram até ele, mas também levaram uma carta da própria igreja, com diversos assuntos que ele vai passar a responder. E aqui ele começa a dar atenção a isso que foi escrito. Por isso, o versículo 1, ele diz, quanto ao que vocês me escreveram. E nós já vimos aqui esse início de capítulo, na última mensagem nessa série. Alguém teve a brilhante ideia de resolver o problema da forte imoralidade sexual em Corinto, proibindo totalmente o relacionamento sexual. Propondo, inclusive, que esse relacionamento não se desse nem entre os casados. E isso acabou se estendendo, ou pelo menos eu penso que é a melhor interpretação de tudo que vai ser dito aqui, é como você encaixa bem tudo que vem depois, essa intenção, boa intenção, porém, você se lembra, métodos não bíblicos não resolvem problema do pecado. Não adianta quão maravilhosos eles possam parecer. Eles se tornam simplesmente legalismo morto, não tem vida neles. Portanto, o desdobramento desse primeiro pensamento que você vê aí no versículo 1, é bom que o homem não toque em mulher, ou seja, é bom que seres humanos não se relacionem sexualmente. O desdobramento disso talvez seja melhor se divorciar. Talvez seja melhor, então, para evitar que a minha vida cristã corra riscos. Ali em Corinto, parece que havia um grupo que já estava indo nessa direção. Vamos resolver o problema. Né? É aquela ideia, você corta o dedão do pé e arranca a perna toda fora. Ninguém faria isso, né, com o corpo físico, mas, de repente, a gente acha que é bom fazer isso com a doutrina, é bom fazer isso com a igreja. Né? Eu já estive numa igreja, irmãos, onde um diácono entrou e tinha um terreno grande, encontrou um casal de jovens abraçado debaixo de uma árvore, agarrado lá debaixo da árvore. A grande ideia que ele teve, que ele propôs para a diretoria vamos arrancar a árvore. Não estou falando em tese, não. Tá? Então, é a ideia.
vai eliminar o problema. Pronto, vamos resolver. Não resolve. Paulo continua, digo que por causa da imoralidade, façam justamente o contrário. Eu vou repassar, porque já pregamos sobre isso. Cada homem tem a sua esposa, possua a sua esposa, e cada mulher tem o seu próprio marido, possui o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. O que deve nos chamar a atenção aqui, irmãos, é o fato de que Paulo coloca homem e mulher na mesma altura. Paulo não é um machista de que o acusam, não. Ele coloca homens e mulheres no mesmo patamar com relação à vida sexual. Ele diz, mulheres têm desejo, mulheres sentem prazer, mulheres aproveitam, e ele está dizendo, aproveitem. É isso que ele está falando. Então, toda a acusação que vem sobre o cristianismo, sobre a Bíblia, por causa dos desvios que a igreja, sim, em muitos momentos experimentou, não fazem jus ao que a Bíblia ensina. É por isso que nós usamos a expressão, uma expressão que usamos é a igreja saudável. Tem momentos na história em que a igreja está muito doente. E tem momentos na história, e esse parece ser o mais comum, em que igrejas em muitos lugares estão doentes, enquanto há outras que estão saudáveis. Uma igreja está tão saudável, tanto quanto ela se aproxima da palavra de Deus, da Escritura. Então, antes de você receber acusações que às vezes fazem a fé cristã, verifique se a pessoa que está fazendo aquela acusação não está criticando alguém, algum grupo, algum líder, alguma igreja, ou algum momento da história da igreja, onde a igreja se afastou, onde a liderança se afastou, onde a pregação se afastou da Escritura. Porque você pode responder, desculpe, mas eu não tenho nada com isso que você está dizendo. Eu até compreendo que, como cristão, dentro da história da fé cristã, eu estou ligado, de certa forma, a isso que aconteceu. Mas você precisa entender que, como acontece com qualquer grupo humano, a igreja também pode se desviar, e às vezes o faz. E o Senhor Jesus alertou para isso. E é a palavra de Deus que cuida para que isso não seja uma constante na vida da igreja. Então, o que nós vemos aqui é um apóstolo, um homem que tinha sido chamado por Deus para caminhar sozinho, ele vai dizer isso nesse capítulo, ele vai dizer, eu tenho essa capacidade de não precisar casar, eu recebi isso de Deus, eu até gostaria que vocês fossem iguais a mim, e ele vai dar as razões para isso, que nós vamos ver adiante. Mas você está vendo esse homem aqui, no século I, dizendo, olha, homens e mulheres, vocês têm a mesma paridade, a mesma equidade com relação ao relacionamento conjugal. Vocês devem coisas um ao outro. Vocês têm necessidades igualmente. E vocês têm a capacidade de satisfazer essa necessidade do outro, dentro do que Deus programou. E isso, sim, combate imoralidade sexual. Proibir isso pode abrir a porta para maior imoralidade sexual, como acontecia em Corinto. No verso 5, ele chega a dizer, não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração, depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Isso nós vimos, e Paulo continua dizendo, no próximo parágrafo, versos 6 e 7, e digo isto como concessão, e não como mandamento. Agora, você sabe que é difícil você pegar nos manuscritos gregos, ou nas testemunhas que nós temos, a gente chama de testemunha, todo o texto grego do Novo Testamento, para ficarmos apenas nele, todos os textos que sobreviveram até o presente momento. Então, você tem um pergaminho enorme, com muitos livros, com livros completos, você tem pequenos fragmentos. Mas tudo isso é utilizado por aquela área da teologia que a gente chama de crítica textual. E quando você examina esses textos, eles não têm ponto, vírgula e essas coisas. Você tem que entender pelo contexto o que está sendo escrito ali. O versículo 6 apresenta uma dificuldade aqui, porque Paulo pode estar tanto se referindo ao que ele acabou de falar, como ao que ele vai falar depois. Quando isso acontece, a minha tendência como intérprete bíblico é dizer que Paulo está querendo apontar para os dois lados, de certa forma. Então, ele acabou de dizer, olha, tudo bem vocês experimentarem abstinência sexual, desde que
preencham essas 3 condições que estão aí, mútuo consentimento, por pouco tempo e unicamente por questões espirituais. Só que eu falo isso como concessão, não é mandamento. Eu não estou ordenando isso, eu estou dizendo que isso pode acontecer. Mas Paulo pode estar também se referindo ao que vem logo depois, no verso 7. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Paulo, ele se apresenta na Escritura, ele é apresentado na Escritura como alguém que não é casado. Ele cumpre o trabalho de Deus. E ele diz, eu tenho isso. Então, quando ele diz que gostaria que todos os homens fossem como eu, não está dando uma ordenança apostólica, está expressando que existe alguma vantagem nisso. Mas ele não está dizendo que é assim que tem que ser. Portanto, o versículo 6 pode apontar nas 2 direções e isso não nos atrapalhará. Não é? Paulo está falando como concessão sobre a abstinência sexual daqueles que são casados, cumprindo essas 3 condições. Paulo está falando como concessão e não como mandamento também, o que vem depois. Ele gostaria que nós nos dedicássemos somente às coisas de Cristo, não nos preocupássemos com outras situações, como o casamento, que tem suas preocupações, mas ele entende, e seguindo o próprio Senhor Jesus, que, na verdade, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de um jeito, outro de outro. Por isso, no próximo parágrafo seguinte, verso 8 e 9, Paulo diz, e aos solteiros e às viúvas, né? A palavra solteiros aqui é a tradução de uma palavra que significa literalmente aos não casados, né? Inclusive os viúvos que estão aí. Ele usa o feminino, mas, na verdade, ele abarca todo mundo, porque o natural é que no Novo Testamento se refira às viúvas, porque as viúvas no Novo Testamento, as viúvas na igreja do Novo Testamento, elas não são só mulheres que não têm marido, porque os maridos morreram. Elas são uma classe que chega a ser uma ordem dentro da igreja, um grupo especial dentro da igreja. Elas são cuidadas pela igreja, se elas não têm mais ninguém, né? Paulo aconselha isso nas cartas pastorais, Timóteo e Tito. Então, elas são cuidadas pela igreja, geralmente sustentadas pela igreja e fazem trabalhos para a igreja também. Então, uma vez que elas são viúvas, que elas não têm mais as obrigações maritais, então, elas agora podem servir ao Senhor e muitas vezes eram arroladas. Paulo diz, olha, não seja inscrita nenhuma viúva nova. Viúva nova vai dizer, vai casar, minha filha. Vai casar, você ainda está muito nova. Então, as que são verdadeiramente viúvas, e ele classifica isso, aquelas viúvas que não têm quem cuide delas, né? A igreja, então, se reunia, a igreja juntava os seus recursos para sustentar aquela senhora que iria também trabalhar para a igreja. Então, elas eram arroladas, era como se fosse uma ordem dentro da igreja. Então, por isso ele fala no feminino, porque as pessoas vão entender. Ele está se referindo a esse grupo de pessoas. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Esse estado aí. E ele diz que isso é bom. Você notou aí? Verso 8. Digo-lhes que seria bom. É bom ser solteiro. É bom não estar ligado em casamento. Mas antes que você comece a ficar muito nervoso ou nervosa com esse negócio, deixa eu adiantar, isso não é tudo que Paulo vai dizer no texto. Só que o que ele está dizendo é muito importante para nós, aonde uma pessoa que está solteira, e até que resolva ficar solteira, é vista como se fosse um alienígena. Como se houvesse alguma coisa errada com ela. Paulo está dizendo, é bom. Ele já tinha dito antes, olha, eu até gostaria que vocês ficassem como eu. E aqui ele repete isso, mas já dentro de outro aspecto, enfatizando o fato de que isso seria bom. Quando a Bíblia diz que alguma coisa é boa, irmãos, é porque é boa. É porque você não pode virar para essa situação e dizer assim, não, isso não deve ser muito bom, isso pode ser ruim. Não, Paulo está dizendo, não é bom, não é ruim, pode ser. É uma coisa boa quando ela acontece. Ele já disse que alguns têm de Deus de uma forma, essa capacidade, e outros não têm, de outra forma. Mas quando isso acontece, ele está dizendo, é bom.
Não tem nada esquisito com essa pessoa, não tem nada errado com essa pessoa não é uma pessoa que fracassou na área dos relacionamentos. É interessante como nós, às vezes, somos, mesmo dentro da igreja, extremamente insensíveis a isso. Nós olhamos para uma pessoa que está solteira, ou porque não casou, ou porque ficou viúva ou viúvo e não quer mais fazer isso, como se fosse alguma coisa errada, como se tivesse algum problema com essa pessoa. Porque nós somos assoberbados de todo lado, o tempo todo, com a questão de relacionamentos sexuais. Isso está na mídia, isso está nas histórias, isso está em tudo, o tempo todo. Você pega qualquer filmezinho americano, qualquer série que está aí, em qualquer streaming aí da vida, e você vai ver lá que a grande tragédia que acontece com uma pessoa é se ela fica sábado à noite em casa. Não saiu com ninguém. E aí chega o Valentine's Day, o dia dos namorados. E aí, tem gente que até combina, não quero ficar sozinho. Tem que arrumar alguém, nem que seja só fake, mas que seja ali. E o problema é que isso vai entrando pela cabeça das pessoas, isso vai tomando conta dos conceitos de relacionamento, de modo que todo mundo começa a pensar, bom, aquela pessoa deve estar com algum problema, né? E hoje é dia dos namorados, fulano ou fulana está sozinho, vamos fazer uma ligação, vamos convidar, e aí a pessoa quer ficar sozinha naquele dia. Mas você e eu achamos, não, vamos fazer a redenção do mundo do nosso jeito. É mais um modo não bíblico de lidar com a situação. É claro que uma pessoa pode estar solteira, pode estar sozinha pelo motivo errado. É possível fazer isso por egoísmo, inclusive. É possível fazer isso por medo. Medo. Pensar, não por causa da imoralidade sexual, que era o caso em Corinto, mas por causa de outra... Não, é muito difícil. Esse negócio de não dar certo, relacionar duas pessoas assim, isso é muito perigoso. Então, a pessoa não está fazendo porque recebeu de Deus a capacidade, ela está com medo. Medo. Novamente, se você for depender da mídia, do que o mundo ensina, o mundo vai ensinar coisas do tipo, olha, você tem que achar a pessoa certa. E até que você ache a pessoa certa, a ideia é que você vai experimentando tudo no caminho. Tem o chosen one, o escolhido, o eleito. Quando será que a pessoa certa? Não tem pessoa certa. Todos nós somos errados. Todos nós somos pecadores. Você se casar, se você vier a fazê-lo, você vai se casar com um pecador. Você vai se casar com uma pecadora. É isso que vai acontecer. Entendeu? O desastre está ali já pronto para acontecer. Por que não acontece como a gente poderia esperar? Porque não é só a queda que atua nos relacionamentos humanos. Como tudo mais na criação, a redenção também atua. Então é por isso que a gente consegue fazer com que pecadores construam família, criem filhos, e criem filhos para a glória de Deus. Compre o livro da Fiel, se você ainda não comprou, adquira, Quando Pecadores Dizem Sim. É um excelente livro, Dave Harvey é o autor, um excelente livro. Nós já há alguns anos, fizemos um estudo do livro aqui com os casais da igreja, e é um livro cujo tema é justamente esse. Agora, por favor, não vá ler o livro como se fosse um manual, 10 passos para resolver meu problema de casamento. Não é isso que o livro é. O livro trata sobre a aplicação da doutrina à vida cristã, olhando da perspectiva do casamento. É isso que é. Por isso que ele é muito bom. Você não vai encontrar ali uma receita, mas você vai encontrar as aplicações do que a Bíblia ensina a respeito disso. Então, porque é isso que temos diante de nós. Não temos uma pessoa certa, aquela pessoa que vai encaixar comigo, aquela alma gêmea. Meu irmão, joga isso fora, isso não tem na Bíblia. Deus, certamente, Deus une seus filhos, principalmente quando nós o buscamos para isso. Quando você, papai, você, mamãe, ora por isso. O neném está na barriga ainda. Você, Senhor, abençoa o casamento do meu filho, da minha filha. Se for essa a tua vontade, que o Senhor proveja isso para ele, para ela, conforme for. E você ora por você. Adolescentes, jovens que oram por isso também. E não vão ficar esperando a situação lá chegar mais tarde, para agora é que eu vou pedir a Deus. Não.
Coloque sua vida diante de Deus. Na verdade, nossos antepassados na fé tinham o feliz hábito de colocar diante de Deus a sua descendência. Eles não sabiam se iam ter netos, bisnetos, mas já colocavam diante de Deus. Que a minha descendência, Senhor, como nós acabamos de ler no Salmo, a descendência do justo não é extirpada assim. Ela não é extirpada porque o justo foi extirpado. Lembra de Isaías 53? A sua descendência não se contou, para que a nossa se contasse. Então, quando Deus quer fazer a descendência dos seus filhos, elas acontecem debaixo da bênção do que Cristo fez, porque o nosso Salvador não teve descendência. Quem contará? Não, ele foi arrancado, ele foi moído, ele foi morto. Nós somos a descendência dele. Então, você pode orar por isso. Você pode pedir ao Senhor que abençoe. Se houver filhos, netos, bisnetos e por aí vai, você deve orar por isso. Deve colocar isso diante do Senhor. Porque estamos lidando com pecadores o tempo todo. Vamos formar uma igreja? Vai ser problema, irmão. Vai ser um problema. Por quê? Porque a igreja dá problema. Claro que dá problema. Você põe um monte de pecadores debaixo do mesmo lugar e diz, nós somos um corpo agora. Meu irmão, está esperando que aconteça o quê? Estamos esperando que aconteça a graça. A cada passo que a igreja dá, a gente está esperando que graça seja derramada. É por isso que não dá para fazer, e Paulo alerta aos filipenses sobre isso, não dá para fazer igreja, não dá para ser igreja, não dá para atuar como igreja na base de partidarismo, na base de afinidade. Isso aí sempre vai dar problema. Nós somos igreja na base pactual, na base de aliança, e essa aliança é feita no sangue de Cristo. Próximo primeiro domingo, mais uma vez, se Deus assim permitir, estaremos celebrando a ceia do Senhor. O cálice da aliança. Meu irmão, a ceia do Senhor não é, põe isso bem claro na sua mente, ajude seus irmãos a entender isso. Ela não é uma atividade individual que a gente faz no mesmo lugar. Quando eu tomo a ceia, não é aquele negócio, a gente ora individualmente, não ora? Não tem momento que geralmente se dá para a gente orar silenciosamente? Por favor, não pense que a gente está querendo dar a entender que é um momento em que eu me isolo dos outros. Ela é uma atitude, uma atividade, um momento congregacional, corporativo. Nós somos unidos pelo pacto. É isso que possibilita a igreja existir. Quando você vier para cá no primeiro domingo, já entra ali olhando os seus irmãos. Junto, Paulo diz, esperem uns pelos outros. Não é uma atividade que cada um faz sozinho. Ou como eu li agora num recente livro do Bob Jamieson, que a Fiel está lançando agora, lançou essa semana, Batismo, a porta de entrada para a igreja. Ser cristão é certamente algo pessoal, mas nunca é privado. Você entendeu? É algo pessoal. Cada um se torna, mas nunca é privado. Nunca é só comigo. Logo se torna público. Esse é outro livro que você tem que adquirir. Anote aí. Nós somos pecadores. O que torna o casamento possível, o que torna a família possível é a graça de Deus atuando na criação, a graça comum, e principalmente naqueles que são filhos de Deus, a graça especial. Você estudou hoje na escola dominical a revelação geral, vai estudar a revelação específica, então existe a graça comum, existe a graça específica também, a graça especial. Existe a graça de Deus que é comum, porque a comum é distribuída para todos os seres humanos, inclusive aqueles que odeiam Deus, aqueles que não acreditam nele, aqueles que transformam Deus em qualquer outra coisa. Por que você acha que seres humanos são capazes de conviver, de construir família, de construir sociedade? Por causa da graça de Deus. Não é por causa da gente, não, é graça de Deus, a graça comum. E tem a graça salvadora, aquela que vem pelo Evangelho, aquela que salva, ela é específica. Ela não é para todo mundo, ela vem sobre os eleitos de Deus e salva os eleitos de Deus. Que, por sinal, não são nada melhores do que os outros, não. Tá? Por isso que a gente fala de eleição incondicional. Mas, enfim, somos pecadores. Paulo diz, no entanto, que ficar solteiro é bom. Aos solteiros e às viúvas, digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Paulo, eu não vou me casar mais não, meu marido morreu, minha esposa morreu, eu vou ficar solteiro. Você acha disso? Eu acho bom, é isso que ele ia dizer. Paulo, eu não vou me casar. Quero me casar. Nunca casei e não vou me casar.
O que você acha disso? Eu estou pecando? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Teria gente lá dizendo para as pessoas em Corinto, dizendo, esse é o único caminho para a gente se libertar da impureza sexual. Paulo não vai dizer isso, mas Paulo vai dizer, é bom, essa sua decisão é boa e não há nada de errado nela. No verso 9, mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Ele já tinha dito lá atrás, cada um tem de Deus seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. Então, aqueles que não têm, o que eles fazem? Eles se casam. É isso que eles vão fazer. Não fica ardendo em desejo aí, achando que vai resolver em Corinto o problema da imoralidade sexual, ou na vida da gente hoje, que você vai resolver algum problema, né, talvez um casamento onde você foi traído, foi abandonada ou traída, e você fecha a porta por causa disso, Deus pode ter outra coisa para você. Paulo vai falar sobre isso mais adiante. Então, no momento aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, a solução que alguns estão apresentando aí não funciona. Não funciona. Basicamente, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ser solteiro é bom, mas casar é o natural. É o que se espera. Poucos têm de Deus o dom para não casar, o celibato. Então, até agora, a gente aprendeu várias coisas aqui, só nesses 9 versículos. Primeiro, casamento é entre um homem e uma mulher. Paulo falou, deixou isso bem claro. Cada homem possua a sua esposa, cada mulher possua o seu marido. Ele não falou outra coisa, porque é isso aí que o Senhor fez. Segundo, cônjuges devem satisfazer um ao outro, em áreas físicas e nas outras também, nas emocionais também. A satisfação que a gente deve ao outro não acontece só fisicamente. Nós temos necessidades emocionais também que serão supridas num casamento feito dentro dos moldes que Deus planejou. Então, por que acontecem os erros, novamente, né, irmão? Todos aqueles desvios que eu citei no começo, você se lembra? E que tornam a coisa amarga, tornam a coisa ruim. E é compreensível até que a gente fique assim meio inseguro, né, até de falar às vezes sobre isso. Isso não deve ser motivo para a gente pôr de lado o que a Bíblia ensina. A realidade, ela não deve interpretar as Escrituras. As Escrituras interpretam a realidade. É assim que é. Então, cônjuges devem satisfazer um ao outro, física e emocionalmente. Ainda aprendemos que a abstinência, quando acontece entre pessoas casadas, tem aquelas 3 condições. Mútuo consentimento, por pouco tempo e por questões espirituais. Não se invente mais nada a respeito disso. A pressão da imoralidade sexual hoje é tão grande quanto na Corinto do século I. Tá? Eles tinham muita pressão lá e nós temos também. A gente não pode ignorar isso. E como que a gente responde? A gente tem que ter cuidado para não dar respostas não bíblicas, né? Por exemplo, 2 respostas estavam acontecendo em Corinto, que nós já vimos anteriormente. Uma resposta é juntar-se à correnteza. Eu sou salvo, salvação é uma coisa do Espírito, então o que eu faço com o meu corpo não tem problema. Ou seja, você se entrega ao pecado. Isso é pecado crasso, não tem que discutir. Entendeu? Imoralidade sexual é pecado crasso, acabou. Tá? Sexo fora dos limites do casamento é pecaminoso, desagrada a Deus, não foi feito, não é essa a ideia de Deus, não foi isso que Deus planejou. Tá? Todo prazer adquirido nessa situação cobra sempre um alto preço. Sempre. Vamos lembrar de C.S. Lewis escrevendo lá em Cartas do Inferno, do demônio bastante experiente, ensinando, instruindo o demôniozinho lá, o sobrinho dele, que ainda está começando, e ele diz o seguinte, olha, com todos os nossos esforços, Lewis vê, para esse livro, ele vê o inferno como sendo algo burocrático, um escritório com seus laboratórios e mais tudo lá. Ele diz assim, olha, com todo o nosso esforço, nossos laboratórios, nossos melhores cientistas aqui no inferno nunca conseguiram produzir um prazer real que fosse. Porque prazer é necessariamente obra de Deus.
Tudo o que o diabo consegue fazer, tudo o que o mundo consegue fazer, tudo o que o pecado consegue fazer é deturpar, é alterar, é adulterar o prazer. Toda estratégia do diabo é fazer com que aquele prazer, que dentro dos limites estabelecidos pelo Criador seria abençoador, seria libertador, daria crescimento, tudo que ele consegue fazer e se esforça para fazer é com que aquele prazer seja usado do jeito que o Criador não planejou, fora do tempo que o Criador determinou. Só que ele consegue fazer. E aí a pessoa pensa que ela tem, aí ela pensa que ela está ganhando, mas a morte segue de pertinho. A morte do próprio ser, a morte do respeito ao outro, a morte do respeito ao meu próprio corpo, a morte do respeito a Deus, obviamente. A morte dos conceitos corretos. Tudo isso vai acontecendo. Então, esse é pecado crasso. Essa é uma resposta possível, né? O que a igreja faz? Junta-se à correnteza. É pecado, simples e puramente. Paulo vai, nos capítulos 5 e 6, ele já falou sobre isso, né? E falou, inclusive, olha, vocês foram comprados por preço. Então, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, no espírito de vocês, porque eles pertencem a Deus. Uma segunda solução, que é a que a gente tem examinado, é proibir totalmente a atividade sexual, ou seja, aquela resposta não bíblica. E aí eles estavam propondo duas coisas. Uma é ficar solteiro. Essa é a grande saída. Vamos resolver isso. Ficar solteiro. Paulo disse, não, ficar solteiro é bom, mas nem todo mundo recebe isso de Deus. Não vai funcionar. Segunda, para os casados, abstinência sexual, né? Que é lá o começo, lá é bom que homem não toque mulher, ou o tema que Paulo vai tratar agora, divórcio. Então, é possível que ali em Corinto algumas pessoas já estivessem realmente pensando isso, e é possível que algumas já tivessem feito isso. Para que eu tenha uma vida espiritual melhor, uma vida espiritual boa, a solução é o divórcio. Parece que o partido das soluções não bíblicas estava tendo algum êxito sobre alguns membros da igreja em Corinto. O que é que Deus pensa de divórcio? Malaquias 2, 13 a 16 diz o seguinte: há outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violências as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Resumindo, Deus odeia o divórcio. E nós odiamos o divórcio. O ponto de vista dessa igreja é esse, nós odiamos o divórcio. Essa é a base que você coloca. Todos os desdobramentos vêm depois. Está lá, eu sei que está na sua mente aí, mas pastor, né? Pastor isso, pastor aquilo, isso acontecer aquilo. A gente gosta de correr, né, de tropeçar nas coisas, né? Não, vamos botar a base. A primeira coisa que a Bíblia diz, assim, sem dúvida, Deus odeia o divórcio. Não é essa a ideia. O casamento para Deus é santo. A união entre o homem e a mulher é uma coisa que deve ser sacra para nós. Deve ser resguardada por nós. Tem ataque de tudo quanto é jeito aí. Nós vamos dizer, não, está errado. Não adianta modificar. Não adianta vir com soluções não bíblicas. Não adianta vir com soluções mirabolantes. Deus odeia o divórcio. Assim como a Bíblia diz, olha, ser solteiro é bom. Para quem recebeu isso de Deus, isso é bom. Da mesma forma, a Bíblia está dizendo que o divórcio é ruim. E é sempre ruim, de um jeito ou de outro. Ele vai ser sempre ruim. Por quê? Deus odeia o divórcio. E ele é testemunha contra aqueles que provocam o divórcio. O que mais que a Bíblia diz a respeito disso? No Novo Testamento, Mateus 19, 3 a 12. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo?
Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. O que Jesus está fazendo? Está respondendo a eles, mostrando a palavra de Deus e os atos de Deus na criação. É interessante que quando eu, na minha adolescência, estava na igreja, até na juventude, né? As pessoas leem esse verso aqui, elas acham que fazem uma grande exegese, uma interpretação muito boa, quando elas chegam aqui e diz, portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Ah, mas será que Deus ajuntou realmente o casamento daqueles dois lá? Não tem nada a ver isso, não. A Bíblia não está falando disso. Ela não está falando de situações aqui e ali. Ela está dizendo que todo casamento, no momento em que um homem e uma mulher se juntam ali, estão unidos perante Deus. Estão unidos pela instituição criada por Deus. E você não pode fazer nada com relação a isso. Tudo que você fizer agora, isso será levado em conta. E lembre-se, Deus odeia o divórcio. Não é uma questão de dizer, não, só foi ajuntado por Deus, só Deus ajuntou, se os dois são crentes. Tinha gente que pensava isso. Casamento dos não crentes não era casamento para esse pessoal. Né? Se não tem casamento, também não tem adultério, não tem nenhum erro que você cometa. Né? Eles não percebiam um monte de problemas que eles causavam, tentando resolver a situação, né? Saindo assim pela tangente. Né? Mas era a desculpa que se dava, era a falta de compreensão do próprio texto bíblico. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Os fariseus estão fazendo exatamente aquilo que esse pessoal que eu acabei de falar. Né? Ou seja, ao invés de eles dizerem assim, realmente, foi isso que está na lei, é isso que está na lei. É isso que está, quando eles falam na lei, os 5 primeiros livros, inclusive Gênesis, é isso que está lá. Deus criou homem e mulher. Os uniu e disse, serão uma só carne. O que Deus juntou, o modo como Deus fez, não o separe o homem. Os homens, os seres humanos, não podem separar. Ao invés de fazer isso, como eles já estavam mesmo testando Jesus e querendo, só que eles começaram a ficar enrolados, eles começaram a ficar cercados, porque Jesus mostrou para eles o que a Escritura diz, por que Moisés, então, ordenou uma carta de divórcio e dar carta de divórcio e repudiar a mulher? E Jesus responde a pergunta deles. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Na outra versão, no começo, não foi assim. Que começo? Aquele que eu acabei de citar. Jesus podia ter dito para eles, né? Eu acabei de falar com vocês. Deus fez de outro modo. Aquele é o padrão. É aquele princípio que tem que ser estabelecido. Agora, por causa da dureza do coração de vocês, é que Moisés permitiu que vocês dessem carta de divórcio. Na Antiga Aliança, você vai encontrar várias situações que a gente chama de tolerância bíblica, por causa do pecado humano, que não são o ideal, não são a ideia do que Deus queria, mas que foram admitidas em determinados estágios da revelação e da história por causa do pecado humano. Porque Deus é muito misericordioso. Poligamia é uma delas. Como é que podia ter mais de uma mulher e etc. e tal? Sem entrar nos detalhes sociais desse negócio, a gente fica embananado com isso, porque não entende que existe esse aspecto da tolerância, que não é o ideal. A antiga aliança não provê para isso. É na nova aliança que essas coisas começam a ser acertadas. Você tem aqui o Senhor Jesus dizendo, vamos voltar para o começo, vamos voltar para o que Deus determinou, que é isso que eu vim trazer aqui. Moisés trouxe a lei, eu estou trazendo graça e a verdade. Ou seja, é a lei aplicada realmente à vida, a possibilidade da lei ser graciosamente aplicada à vida. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Jesus não apoia o divórcio, não, irmão. Os discípulos de Jesus disseram, vamos para a solução não bíblica? Se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Pronto. Aí, resolvemos. Viu? Antes de Corinto, os discípulos de Jesus já estavam resolvendo a situação na mesma linha. Lá eles foram repreendidos por
Paulo aqui, Jesus é que vai repreendê-los. Mas você vê como a gente escapa sempre? A gente tem sempre uma solução boa. Eu sempre tenho uma ideia melhor que a de Deus. Ao invés de eu me render e lidar agora, Senhor, mas tem essas dificuldades, Senhor. Senhor, isso pode ser problemático, Senhor. O que eu faço? Vai para a palavra e vê como essa palavra se aplica à sua vida. Não, eu vou dar logo uma solução aqui que vai me eximir disso tudo. Resolver o problema. É melhor, não convém casar. Jesus, porém, respondeu, nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Paulo, lá na frente, está repetindo a mesma coisa que Jesus falou aqui. Todo o ensinamento de Jesus. E somente isso, é isso que ele está fazendo, não está fazendo mais nada. Ele não está saindo, não está ensinando nada novo. Tá? É por isso que ele fala que o Senhor, né, aos casados, no verso 10, ele vai dizer, aos casados ordeno, não eu mais o Senhor. Não significa que Paulo tem uma opinião, Jesus tem outra, não, irmãos. Quer dizer que sobre isso Jesus falou, que é justamente um texto como Mateus 19, que eu acabei de ler. Jesus falou sobre isso. Versículo 10. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. O Senhor falou sobre isso. Paulo teve conhecimento sobre isso. Será que foi Pedro, Tiago, que falaram com ele, quando ele esteve junto com eles em Jerusalém? Recebeu por outra fonte qualquer, mas ele recebeu aquilo que o Senhor falou, que a mulher não se separe do marido e que o marido não se divorcie de sua esposa. Eu pulei uma frase que está entre parênteses, que no grego, geralmente, os editores vão colocar ela entre parênteses. Tá? A frase de Paulo seria essa, sem os parênteses. Aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, porque o Senhor falou isso. Eu estou passando o ensino dele. Está lá no Evangelho. Que a mulher não se separe do marido, final do verso 11, e que o marido não se divorcie de sua esposa. Novamente, ele colocou os dois na mesma situação. Entre uma coisa e outra, ele falou, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido. É possível que em Corinto, por causa do falso ensinamento, das medidas erradas, não bíblicas, para tentar resolver problemas ali, houvesse algumas mulheres já entrando com ação de divórcio. Lembre-se, entre os judeus isso não acontecia. Uma mulher não tinha esse direito. Os homens tinham esse direito. Mas Paulo não está falando para judeus aqui, ele está escrevendo para uma igreja numa cidade greco-romana e uma igreja basicamente formada por gentios, por não-judeus. E mulheres nessa igreja têm direito de pedir o divórcio. E talvez estivessem fazendo isso. Nós já vamos ver que há problemas aqui de relacionamento entre homens e mulheres. A igreja de Corinto tem um problema entre o relacionamento apropriado entre homens e mulheres no culto. Isso vai ser tratado mais adiante. Então, essa aparente independência feminina aqui, talvez já estivesse indo nessa direção. Por isso que Paulo, então, vai dizer, olha, mas se vai se separar, então que não se case de novo. Ou se reconcilie com o marido, já que você está nessa situação. Paulo está usando o mesmo princípio de tolerância. Então, você chegou ao divórcio, foi isso que você fez, minha irmã, ele está falando de casamento de crente aqui. Ele vai falar sobre casamento misto adiante. A gente vai deixar para domingo que vem. Mas ele vai falar aqui, está falando de casamento de crente e um divórcio entre crentes. Porque talvez alguém tenha posto na cabeça da pessoa que para ela ser espiritual, ela teria que estar solteira. Seria melhor isso. Paulo está dizendo, bom, se você chegou a esse ponto, se você foi induzido ou induzida a isso, então não se case de novo, ou então volte para o seu cônjuge. Esse é o princípio que está estabelecido aqui. Paulo está dizendo o seguinte, ou você continua casado, que é isso que você devia fazer, ou você fica como está agora, solteiro, né, solteira, ou retorne para o seu cônjuge. Paulo está tratando desse problema ali. Outras respostas que eu sei que você está querendo aí, sobre casamento, divórcio, etc. e tal, a gente vai dar adiante no próprio texto de 1 Coríntios 7. Mas hoje eu vou tratar somente até aqui essa situação. Basicamente, irmãos, vamos lembrar, primeiro, casamento não relega você a uma vida cristã de segunda categoria. Deveria ser o contrário. Um apoiando o outro, orando um pelo outro, né? Consolando, confortando, encorajando, levar você a crescer na vida cristã. É que, às vezes, nós não utilizamos a ferramenta que Deus nos dá.
e começamos a criar todo tipo de problema. Aí tem greve de sexo e a gente acha que isso é muito legal, que isso é muito bom. E olha, pode acontecer dos dois lados, tá? Pode acontecer dos dois lados. É a falta de dar ao outro aquilo que emocionalmente o outro precisa. Homens que, ao invés de darem segurança emocional às suas esposas, acabam fazendo com que elas se sintam cada vez mais inseguras. Eles não transmitem segurança. E mulheres que não transmitem segurança para os seus maridos também. Sim, homens, às vezes, ficam muito inseguros com relação a muitas coisas. E as mulheres parecem que, na sua praticidade, esquecem isso. Nós somos devedores aos nossos cônjuges, e somos nós que podemos suprir essas necessidades. Elas não serão supridas por outros. Se isso acontecer, chama-se adultério. É interessante que, geralmente, o adultério começa com suprir uma necessidade emocional. Aquela falta de atenção dentro de casa que um cônjuge falha com relação ao outro em algum sentido. Não é a única razão, eu não estou dizendo que essa é a única razão, mas muitas vezes o que acontece é isso. E aí torna a pessoa vulnerável. Isso não desculpa o adultério, mas nós precisamos examinar se nós não estamos, às vezes, expondo desnecessário nossa esposa, nosso esposo a uma situação dessa por não suprir aquilo que nós deveríamos suprir. Divórcio sempre envolve erro de um modo ou de outro. Não estou dizendo que o divórcio é algo que acontece como os dois estão sempre errados. Não, às vezes é um lado só, mas é erro do mesmo jeito. Né? Mesmo quando ele tem que acontecer, por exemplo, por causa de abuso. Que é um tema que a gente vai tratar. Você não precisa ficar preocupado, a gente vai tratar disso. Mas, de um jeito ou de outro, sempre envolve erro. Não há divórcio onde erro não esteja envolvido. Terceiro, divórcios acontecem. Deus odeia o divórcio. Cristo odeia o divórcio. Nós odiamos o divórcio, mas eles são uma realidade. A gente não fica resignado com isso. Tá? Quando eu digo isso aqui, não é para você pensar, realmente... Não é disso que a gente está falando, não. Você nunca vai chegar para essa igreja aqui, você que é membro da igreja, ou quer se tornar membro da igreja, você não vai chegar para a igreja e... pastor, não está dando certo, eu vou me divorciar. Não, você vai ser disciplinado. Você vai ser chamado a arrependimento, sua esposa ou seu esposo vai ser chamado a arrependimento, vamos tratar disso, vamos tentar resolver. Cristo não ressuscita mortos? Eu já tive que falar isso para um membro da igreja, que não queria se reconciliar com sua esposa, e não quis se reconciliar com sua esposa, e finalmente foi excluído. Eu disse, espera aí, você não vai mais pregar o evangelho. Não, você não pode mais abrir a boca e pregar o evangelho se você age assim. Não tem jeito, Cristo não vai consertar isso. E Cristo não conserta isso, Cristo não conserta outras coisas. Como é que você vai dizer a ele que ele conserta um coração pecador, um coração rebelde, que ele transforma isso pelo Evangelho? Você vai abrir a sua boca e dizer um negócio desse. Você também não crê mais que ele é capaz de curar nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Que ele não é capaz de restaurar vida nenhuma. Você tem que abrir mão de tudo isso. Nenhum crente vai chegar aqui e dizer, não, pastor, não está dando certo e tal, não. Arrependimento, humilhação, se humilhar diante do Senhor, pedir e conceder perdão, não importa o erro que tenha acontecido, se houver arrependimento, se houver perdão, Cristo restaura. É disso que nós estamos falando. Divórcios acontecem e há graça para essa situação. Existe graça para isso, irmão. Existe graça para isso. Mas não é graça barata. Não é tipo, deu errado agora, o próximo vai dar certo, Deus vai me abençoar, não. Não é assim. Nós odiamos o divórcio. Crentes se casam com crentes. Está implícito no texto, explícito em toda a Escritura. Qualquer outra coisa vai trazer dor de cabeça para você. Vai trazer. Não é pode trazer. Vai trazer dor de cabeça para você. O próprio conceito em si já é ruim. Né? Como é que você dorme com uma pessoa que você sabe que, se tiver um aneurisma durante a noite, vai para o inferno? Isso é coisa básica de se pensar. Entendeu? Um crente que se une a outra pessoa que não seja crente, além de estar em desobediência ao princípio bíblico, que já dá problema no Antigo Testamento, vai viver uma vida de tristeza, de dor. É isso que vai acontecer. Não importa que argumento você usa, mas eu amo, mas me amo, mas a pessoa é excelente, a pessoa é maravilhosa, etc. e tal.
Não, você está dormindo com uma pessoa, você está ali com uma pessoa que você sabe o seguinte, se morrer agora, vai para debaixo do juízo eterno de Deus. Como você vive com isso? É um peso o tempo todo sobre a cabeça, ou você abre mão da doutrina bíblica. Ela não tem mais o mesmo peso, mais importância para você. Não tem como você caminhar com as duas coisas. De vez em quando eu tenho lá uns sonhos esquisitos, né? Acontece tempos em tempos, assim, década em década, assim, eu sonho que a minha esposa morreu. Eu, em alguma coisa, gente, eu acordo desesperado. Cadê ela? Está aqui. Porém, eu sempre tenho a consolação de que, se isso acontecer, eu sei para onde ela vai. Lembrando a palavra do Stuart Olliott, pregando aqui mesmo, né? Ele disse, eu não perdi minha esposa, eu sei exatamente onde ela está. Mas se você começa um relacionamento, porque você vai com a solução não bíblica, pastor, eu estou muito solitário, solidão e tal. Quanta gente eu já ouvi falando isso? Quanta gente, vou resolver meu problema, resolvendo meu problema. Pastor, não encontrei na igreja, não encontrei. Olha, os homens da igreja não querem nada, eu já vi moças falarem isso. Os homens da igreja não querem nada, e é pior que às vezes é verdade mesmo. A moça não sente, sabe, segurança. Ela está querendo um homem. E alguns rapazolas ficam rapazola o tempo todo. E ela não sente. Cadê a segurança? Cadê o homem aí? É verdade também que um monte de moça fica escolhendo demais. Não é? Escolhendo, cadê o perfeito? Vou chegar a 30 anos, cadê o perfeito? 40 anos, cadê o perfeito? 50 anos, vou ser missionária. Mas casar com um não crente não é solução, é problema. Você vai ter dor, vai experimentar dor. Domingo de manhã eu vou levar meu filho para o futebol. Mas eu queria levar para a escola dominical. Não, vai para o futebol. É garoto, tem que jogar bola, eu só posso jogar bola domingo. Você pode aí multiplicar as situações, mas não é esse o problema. O problema é que você está trazendo toda essa situação contrária ao que a Bíblia ensina. Você vai trazer problema para você. Você notou que eu não citei 2 Coríntios, aonde se diz julgo desigual? Porque o julgo desigual, você pode entrar naquele pecado em muitas outras áreas, não é só no casamento, não. O texto não é sobre casamento. Qualquer associação que você faça, em que a sua lealdade a Cristo seja disputada, em que você entre numa situação e está disputando aquilo lá, fica tenso, a sua lealdade a Cristo fica tensa, você está num julgo desigual, o crente vai acabar sofrendo. Peso maior sempre vai ser para a gente. No casamento, muita gente pensa que aqui está falando só sobre casamento, porque vai acontecer isso. Cristo está atento aos seus relacionamentos, principalmente o casamento. Isso não passa despercebido dele. Cristo é noivo. Cristo é o noivo, por excelência. Ele sabe muito bem o que significa casamento, o que significa relacionamento conjugal, relacionamento entre cônjuges. Muito bem. Ele dá muita importância a isso. Ele não está desatento a isso, não. Se você não recebeu de Deus o dom do celibato, se não é isso, então espere no Senhor, sim, espere no Senhor. Como é que diz o salmista? Esperei pacientemente ou confiantemente, mesmo, no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Só que a gente quer esperar, mas né, Deus não está agindo, Deus não está agindo, eu vou dar jeito. Né? Aí você vira o quê? Jacó e Rebeca. Né? A mãe dele com ele, vamos dar jeito nisso. A bênção já estava prometida para o Jacozinho, né? Mas não podemos esperar, não. Vamos lá, teu pai vai acabar dando a bênção aí para Esaú e tal. Ninguém falou assim, ó, Deus já prometeu, Deus está cuidando, Deus vai conduzir. Não. Vamos resolver isso, vamos enganar seu pai. Vamos enganar seu pai. Que bom exemplo, né, que a mamãe deu. Vamos enganar seu pai, você vai lá, eu vou preparar conforme ele gosta, aí leva lá, você viu que Jacó enfrentou muitos problemas. Irmãos, a gente expressa certos conceitos e certos valores pelos quais nós vivemos.
Não é simplesmente uma lei de retribuição pura e seca, não, assim, você fez, agora você está esperando. Não, é porque você vive de acordo com certos princípios. Até que você se arrependa daquilo, e mesmo assim você pode sofrer consequências das decisões que você tomou. A vida de Jacó foi muito dura no que toca a família. Muito dura. Foi enganado pelo sogro dele, foi enganado mais de uma vez, aí ele também enganou o sogro dele, acabou casando com as duas filhas, teve que arrumar mais duas concubinas, porque elas vieram no pacote, daqui a pouco tem ali... o negócio é que Deus vai atuando. Não pense assim, olha só, Deus fez isso para poder produzir os 12 patriarcas. Não, irmão. É que Deus pega as lambanças que nós fazemos e transforma em algo que glorifica o nome dele e nos abençoa. Mas erro continua sendo erro e traz consequências. Uma grande parte da vida de Jacó ele passou em tristeza, achando que o filho dele estava morto. Então Deus é misericordioso, Deus é bondoso. No final está lá, o filho dele está vivo. Mas os erros trazem consequência. Então, a gente precisa estar atento. Cristo está atento aos nossos relacionamentos. Esperemos nele. Confiemos nele. Descansemos nele. Cumpra as suas responsabilidades, que é a coisa básica que a gente sabe. Não é? Cumpra as suas responsabilidades. Quero me casar? Vou arrumar um trabalho para sustentar a minha esposa. Vou começar a pensar nisso. Mas eu não tenho esposa ainda. Mas eu quero ter, estou pedindo ao Senhor. Até onde eu sei, ele não me deu dom nenhum. Então, eu tenho que orar e tenho que estar pronto, não é? E agir com seriedade com relação a isso. Mas eu espero no Senhor, eu confio no Senhor. Aliás, a Bíblia diz que é do Senhor que vem uma boa esposa. É do Senhor que vem um bom esposo também. Soluções não bíblicas nunca funcionam. Sempre dão problema. Parando aqui no meio, nós vamos continuar do versículo 11, do versículo 12 em diante. Né? Vamos ver o divórcio entre crente e não crente, que é o próximo tema que Paulo vai tratar. E aí, à medida que esses temas prosseguir, nós vamos tratar das outras situações, aquelas que você está pensando assim, pastor, hoje em dia acontece isso, acontece aquilo. A Bíblia tem resposta para isso, irmãos. O que não vai mudar é o seguinte: Deus odeia o divórcio. Deus ama o casamento. Deus abençoa o casamento. Deus ama o prazer que a gente tem dentro do casamento, físico e emocional. E Deus pode restaurar qualquer relacionamento que está todo quebrado. Se você trouxer todos os pedaços e colocar diante dele, ele pode restaurar. Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos, e depois vamos cantar ainda, enquanto a nossa transmissão será encerrada. Então, Deus abençoe você que está nos acompanhando. Desejamos que você esteja aqui conosco, nos visite, se você não for membro da igreja, que a palavra de Deus fale ao seu coração. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque para tudo que acontece, nós podemos contar com a tua palavra. Ajuda-nos a descansar em Cristo, a nos submeter a Cristo e a rejeitar toda a solução que se apresente. Por mais maravilhosa, por mais fácil, por mais tranquila que pareça, que não é bíblica. Ajuda-nos a rejeitar, Senhor. Ajuda-nos a dizer não. Ajuda-nos a esperar no Senhor. Abençoa os casamentos aqui na igreja, Senhor. Alguns enfrentam dificuldades. Restaura o que tem que ser restaurado, Senhor. Converte o marido à esposa e a esposa ao marido, Senhor. Abençoa aqueles que estão pensando em se casar. Que eles sejam sérios colocando isso diante do Senhor. E que hajam cumprindo responsabilidade como verdadeiros discípulos de Cristo. Que submetam sua felicidade a Ti, e não aos seus próprios caprichos, ou pensamentos, ou soluções não bíblicas, Senhor. Dá-nos graça com relação a isso, para que a igreja seja realmente um modelo alternativo a isso que o mundo tem apresentado, ó Pai.
onde pessoas vão se desgastando, pulando de relacionamento em relacionamento e continuando vazias, ó Pai. Ouve a nossa súplica, abençoa o teu povo, e dá-nos tua graça enquanto continuamos para orar ao Senhor. Abençoa aqueles que estão nos acompanhando, que a tua palavra também os alcance, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, cantar.